E vamos ter nesse sábado às 16 horas, lá no CFA Laudo Natel, outro grande clássico do futebol feminino brasileiro. O São Paulo recebe a Ferroviária às 16 horas pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. E nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida, desse grande confronto entre São Paulo e Ferroviária, e também como é que está as duas equipes aí no Brasileirão Feminino e, claro, as prováveis escalações do técnico Léo Mendes e do Thiago Viana para este grande duelo de sábado. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações desse grande jogo que vai acontecer no sábado, esse pré-jogo de São Paulo e Ferroviária pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo, galera? Por isso já conto com o seu like. Se você tá chegando aí agora, curte o futebol feminino, tá vendo qual que é do nosso canal aqui, fica à vontade. Assista o vídeo, se no final você gostar, aí sim, deixa seu like e, se possível, compartilhe. Se não se inscreveu ainda, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, beleza, gente? E você ainda pode ajudar a gente aí, certo? Aparece aí no cantinho aqui no vídeo algumas propagandas de alguns produtos, certo? Você que deseja dar algum presente para uma pessoa querida ou para você mesmo, clica aí. Se não for o produto que você escolher, você pode navegar na loja, certo? E mesmo que não seja o produto que está na propaganda, o Vlog do Franco ganha uma comissãozinha só pelo fato de você ter entrado no site da loja por aqui, beleza? Então ajuda a gente aí. Pois bem, galera, grande jogo sábado às 16 horas lá no CFA Laudo Natel em Cotia. O São Paulo recebe a Ferroviária. Exatamente, gente. E como é o histórico? Qual é o histórico desse duelo? Olha só, em todas as competições foram disputados 23 jogos entre São Paulo e Ferroviária, com 8 vitórias de São Paulo, 8 empates e 7 vitórias da Ferroviária. Você vê que tá bem aí compatível as duas equipes, certo? Jogo muito equilibrado. Pois bem, o último jogo, vocês sabem, foi pelo Paulistão Feminino em novembro, pela primeira fase. Naquela ocasião, empate em 1-1 entre São Paulo e Ferroviária. Pois bem, e como é que Ferroviária e São Paulo estão se saindo no Brasileirão Feminino? Vamos apresentar para vocês aqui. Vamos começar pela Ferroviária, certo? Olha só, a Ferroviária está em 11º lugar, com 3 pontos, com uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Teve 2 gols marcados e 3 sofridos. Saldo negativo aí para a Ferrinha, com 50% de aproveitamento, certo? O último jogo foi justamente contra o Botafogo, onde a Ferrinha ganhou por 2-1 pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, certo? E as soberanas do Tricolor Paulista, que tá por enquanto 100%, 2 jogos, 2 vitórias, tá em terceiro lugar, né, com 6 pontos, 2 vitórias, 0 derrotas, 0 empates, com 4 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Um aproveitamento aí com 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. O último jogo foi contra o Bahia, lá no CFA Laudo Natel. O São Paulo, naquela ocasião, venceu as meninas de aço, as mulheres de aço, por 2-1 também pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, gente, então tá aí para vocês como é que está a campanha das duas equipes nesse confronto. E quem é que vai apitar esse jogo? Vamos apresentar então os árbitros para este grande duelo. Pois bem, o árbitro principal será a Thaislane de Melo Costa. Gosto da Thaislane, hein? Pois bem, assistente número 1, a Marcela de Almeida Silva.
assistente número 2, a Juliana Vicentim Esteves e o quarto árbitro, Thalita Ximenes de Freitas e análise de campo, Flávio Rodrigues Guerra. Tá aí para vocês o quarteto ou quinteto de arbitragem para este duelo de São Paulo e Ferroviária pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, gente, e como é que o Léo Mendes e o Thiago Viana podem escalar suas equipes para este confronto? Lembrando que é um jogo muito perigoso para as duas equipes. São Paulo vencer, continua no 100%. Se a Ferroviária vencer, sobe um pouco na tabela, vai para 6 pontos, igual ao São Paulo. Então, como será que esses dois técnicos vão entrar em campo? Qual o esquema que eles devem entrar? Nós vamos trazer para vocês aqui as prováveis escalações do Léo Mendes e também do Thiago Viana para ver como é que eles podem escalar suas duas equipes para este duelo. Então vamos lá para o campinho e vamos ver as prováveis escalações dos dois técnicos para esse duelo de sábado às 16 horas no CFA Laudo Natel. Bora lá para o campinho. Bem, vamos começar então com a Ferroviária, as Guerreiras Grenás, que são, no caso, as visitantes nesse jogo de sábado. Vamos pegar em base aí o que o Léo Mendes fez no último jogo contra o Botafogo, onde a Ferroviária venceu por 2-1 as gloriosas do Fogão. Pois bem, ele foi aqui com a Luciana. Eu não sei, gente, mas eu não tô confiando mais na Luciana no gol, mas ele colocou ela ainda como titular nesse jogo contra o Botafogo. Pois bem, na lateral direita, o mais provável é que seja a Cate, certo? Só que no jogo contra o Botafogo, ele foi com a Cici aqui na lateral, certo? Ele foi com a Cici aqui na lateral, mas eu não sei se a Cate estava sentindo alguma coisa ou se foi apenas opção técnica, né? Ele foi com a Cici no lugar da Catiúcia. A Catiúcia entrou no segundo tempo, certo? Então, e a dupla de zaga, ele foi com a Andressa, certo? Com a Andressa e com a Camila, as duas zagueiras da Ferroviária, certo? Uma boa dupla de zaga, a Camila e a Andressa, certo? E na direita, só pode ser ela, né? A Fátima Dutra, certo? A Fátima Dutra aqui na esquerda. Então tá aí formado então o quarteto defensivo do técnico Léo Mendes para esse jogo contra o São Paulo, a nossa provável escalação. Como ele deve ir no meio? Pois bem, gente, primeiro a Nicole, certo? Que a Nicole tem vaga cativa nesse time do Léo Mendes. Cadê a Nicole? Tá a Nicole aqui, certo? Nesse jogo contra o Botafogo, ele foi no 4-4-2, revezando às vezes no 4-5-1. Já explico para vocês como é que ele fazia para ficar no 4-5-1. Então tá aqui a Nicole. Olha, gente, são 3 volantes que ele foi para esse jogo, certo? Com a Nicole, a Maressa e a Brenda Pinheiro aqui, certo? 3 volantes, certo? O time ficou meio pesado aí, meio sem criação, né? Porque tanto a Maressa, tanto a Nicole são jogadoras de marcação. Então, 3 volantes, eu não entendi isso, certo? E aí ele colocou a Ceteco, né? Ele colocou a Ceteco aqui, só que a Ceteco, ela ficou revezando aqui no meio, certo? Fazendo esse corredor aqui logo depois do meio de campo. Então, no 4-4-2 ele foi assim, né? Com a Maressa mais solta, certo? E a Nicole junto com a Brenda no meio de campo, certo? E aí no ataque, um ataque muito jovem, ele foi com a Júlia Beatriz, certo? Aqui, e com a Nath Vedito. Cadê a Nath? Cadê a Nath? Ué, não tá a Nath Vedito aqui não, meu Deus do céu. Esqueceram? Ô, produção, tá aqui. Tá aqui a Nath Vedito. Então tá aí. Essa é a provável escalação do técnico Léo Mendes. No jogo contra o Botafogo, ele revezava às vezes, gente, no 4-5-1. O que ele fazia aí? A Júlia Beatriz voltava,
ficava aqui no meio de campo para buscar jogada, para trabalhar mais a bola, porque vocês veem que são 3 volantes, né? Então ela voltava para trabalhar e acionar a Nath Vedito. E assim também a mesma coisa, quando ela voltava, às vezes a Seteco também ia para frente para ajudar a Nath Vedito. Então, se ele for no 4-4-2, esse seria a provável escalação. Eu acredito que ele deve ir com essa escalação. Eu não entendi o porquê da Taislane não começar jogando nesse time, gente. Eu não entendi, certo? Sinceramente, a Taislane tem vaga assim nesse time da Ferroviária, certo? Ela foi entrar só no segundo tempo, finalzinho do jogo. Então, se é a opção técnica dele, confesso pra vocês que eu não tô entendendo porque a Taislane tá no banco. Bem, mas o time, ele é o técnico, ele que sabe o que faz, né? Então tá aí a provável escalação das Guerreiras Grenás para enfrentar as soberanas do Tricolor Paulista, com a Luciana, a Cici, a Andressa, Camila e a Fátima Dutra. E aí no meio com a Maressa, Nicole, Brenda e a Seteco. Bem, eu acredito que ele deve colocar um meio de campo mais técnico aí no jogo contra o São Paulo, né? E no ataque, a Júlia Beatriz e a Nath Vedito. O que é que você acha dessa provável escalação? Coloca aí nos comentários. Eu, com certeza, eu iria aqui com a Kate no lugar da Cici. Eu não sei porque ele fez essa opção de ir com a Cici aqui. Então, coloca aí nos comentários o que é que você acha, o que é que você mudaria nessa provável escalação da Ferroviária do técnico Léo Mendes. Pois bem, e as soberanas do Tricolor Paulista do técnico Thiago Viana? Como será que ele vai escalar essa equipe para enfrentar a boa equipe da Ferroviária? Espero que ele não faz a loucura que ele fez no jogo contra o Bahia, gente. Olha só como é que ele foi no jogo contra o Bahia. Ele foi no 4-2-4, galera. Exatamente, ele foi com a Calinha, certo? Aí a Bruna Caldeirão aqui na direita, certo? E também a Tayla e a Rafa Soares aqui, o miolo de zaga que ele fez. Para mim, até aí tudo bem, tá? A Rafa Soares e a Tayla estão se saindo muito bem com a Carol Gil aqui na esquerda. Como joga a Carol Gil, hein, meus amigos? Olha, vou falar para você, essa menina, logo, mais um amadurecimento aí, é capaz dela estar na seleção em 2027. Será, gente? Não sei não, hein? Muito boa jogadora, hein? Pois bem, olha, esse então é o quarteto. Agora no 4-2-4, ele colocou a Preniger aqui no meio, juntamente com a Aline. Repare que o time ficou sem criação no meio de campo, né? Tudo isso porque a Camilinha estava lesionada e não podia jogar, né? Então, ele foi nesse 4-2-4, o time ficou sem criação no meio de campo. Só contava às vezes com a Gadu, que voltava às vezes para ajudar no meio de campo. Só que a Gadu aqui foi, nesse sistema, foi a quarta atacante que ele optou, né? Então foi com a Gadu, a Serrana. Cadê a Serrana? Tá aqui a Serrana, certo? A Serrana aqui. A Isa e também a Crivellari. Então foi o sistema que ele usou no jogo contra o Bahia, venceu por 2-1, mas foi muito arriscado, certo? Esse sistema que ele entrou contra o Bahia, gente, certo? Só a Gadu que às vezes voltava aqui para formar o 4-3-3, certo? Então, mas eu achei muito arriscado. A característica das jogadoras são ofensivas, eu achei arriscado. Pois bem, eu iria no 4-2-4, eu deixaria a Gadu aqui, certo? E viria com a Camilinha. Claro, se a Camilinha já estiver apta para jogar. Se ela não tiver, aí sim a Gadu pode pegar esse lugar aqui da Camilinha. Aliás, a Camilinha que se cuida, porque a Gadu tá jogando, tá entrando muito bem, viu, gente? Pois bem, e aí no ataque, a quarta do meio de campo, né? Como é que nós vamos fazer aqui? Eu iria com a Maricel Pereira aqui e liberaria mais a Aline, certo? Liberaria mais a Aline para ela
chegar na grande área, e eu colocaria a Maricel Pereira aqui juntamente com a Preniger, certo? E aí no ataque, certo? Para mim, nesse 4-2-4, seria a Crivellari e a Isa, certo? Mas tem uma outra opção, que é a Milena Carioca, certo? Então, Crivellari e Isa que se cuida, porque agora o time tem jogadoras à altura na reserva, tá? Então, essa seria talvez a provável escalação se ele for nesse 4-4-2, ele não inventar moda aí e aí ir no 4-2-4 ou no 4-5-1, sei lá, certo? Então, esse seria o esquema mais provável para ele enfrentar a Ferroviária nesse jogo de sábado. Ele tem a opção aí da Clarinha aqui no lugar da Carol Gil. A Clarinha pode entrar no segundo tempo. Ele tem a opção também da Cris entrar ou no lugar da Preniger ou no lugar da Maricel Pereira. No ataque, eu não sei se a Vitorinha vai estar liberada do Sub-20, mas ele tem a opção também da Vitorinha e a própria Soraya que vem entrando, né? E a Gadu, como eu já falei para vocês, dependendo da situação da Camilinha, a Gadu toma esse lugar aqui, certo? Porque eu tô gostando da movimentação da Gadu, viu, gente? Tô gostando muito. E vamos esperar aí logo, né, a Vitória Amaral se recuperar logo, porque com certeza, gente, se ela voltar 100%, a Vitória Amaral tem lugar nesse time, sim. Então, o que vocês acham dessa provável escalação se ir no 4-4-2 do Thiago Viana? Com a Carlinha, Bruna Caldeirão, a Tayla, Rafa Soares e a Carol Gil, certo? A Camilinha, a Vanina Preniger, a Maricel Pereira e a Aline. E no ataque, a Crivellari e a Isa. É o time que ele entrou no primeiro jogo, né? O primeiro jogo, para mim, foi a ótima escalação que ele fez. Eu aprovei a escalação que ele fez. Ele foi no 4-3-3 porque a Camilinha estava machucada e quem jogou naquela época lá foi a Serrana para formar o trio de ataque, certo? Então, mas eu gostei da escalação que ele fez, e se for essa escalação aqui, eu acho que é uma escalação boa. Agora precisa ver a Serrana, e a Serrana não vem muito bem ultimamente, certo? Mas ele insiste na Serrana, pois bem, então espero que ele não faz nenhuma invenção e vai num sistema simples, porque a Ferroviária tem 3 atacantes poderosíssimas, que é a Nath Vidito, que é a Júlia Beatriz e agora a Patrícia Seteco. Então, o São Paulo tem que tomar seus cuidados do meio para a defesa. Então, para mim, a melhor opção aí, a Vanina e a Maricel Pereira no meio de campo para fortalecer, certo? Então tá aí, o que é que vocês acham? Vocês trocariam alguma jogadora aí? Colocaria alguém? Iria em outro sistema? Pois bem, Carlinha, Caldeirão, Tayla, Rafa Soares e a Carol Gil, Aline, Maricel Pereira, Vanina Preniger, Camilinha e no ataque a Crivellari e a Isa. Então tá aí a provável escalação do técnico Thiago Viana para enfrentar as Guerreiras Grenás nesse sábado pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino de 2026. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações, o histórico desse confronto, o quinteto de arbitragem para esse jogo. Aqui você ficou sabendo de tudo. Nós vamos fazer o pós-jogo de São Paulo e Ferroviária no próprio sábado. Terminou o jogo, a gente já faz um pós-jogo aqui para a gente ver como é que saiu as duas equipes nessa partida. Beleza? Então espero que seja um grande jogo. Pois bem, galera, tá aí para vocês as informações. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.